Eu sou Renato Cruz, jornalista especializado em tecnologia, e hoje nós vamos conversar a respeito da digitalização acelerada que temos vivido nos últimos meses e também o impacto dessas mudanças em pessoas, em negócios, em tecnologia. Estão aqui comigo o Marcelo Rocha. Marcelo, a palavra está com você para você se apresentar. Obrigado, Renato. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Marcelo Rocha, como o Renato falou. Sou daqui de São Paulo, natural de São Paulo. Sou DJ, sou piloto e nas horas vagas eu entendo um pouquinho também de tecnologia. Eu sou vice-presidente da Zendesk Brasil. Trabalho já há alguns anos com a questão de Customer Experience, que é um tema que eu adoro. A gente fala muito sobre comportamento, relação entre empresas e clientes. E a ideia hoje é falar um pouco sobre isso com vocês. Também está aqui comigo o Fernando Kimura. Fernando, por favor, você gostaria de se apresentar? Claro, Renato. Bom, pessoal, prazer de estar aqui. Obrigado a todos aí pela oportunidade. Eu também sou paulistano, eu sou um curioso do mundo das artes e eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas de TI que me levaram aí para o mundo de palestras, e por ser um paulistano e gostar e ter uma relação muito grande com o que a cidade diz, eu misturo marketing, comportamento e arte para a gente conseguir compreender um pouco melhor do que está acontecendo. Então, para a gente começar, desde o início da pandemia, as coisas têm mudado muito rapidamente. A gente viu projetos de tecnologia que demorariam meses ou talvez anos serem executados em poucos dias, as pessoas indo para o home office, lojas virtuais sendo lançadas muito rapidamente, pessoas adotando meios de pagamentos digitais, tendo aulas pela internet, sendo atendidas por sistemas de telemedicina. Fernando, qual o impacto que isso teve na vida das pessoas? As pessoas foram pegas de surpresa, né? Todas essas mudanças foram feitas às pressas, trouxeram aí uma série de desafios naquele momento, e hoje, né, como já se passou algum tempo, a gente já consegue observar pontos positivos e negativos e possibilidades de melhoria aqui, né, Renato? Além de toda essa necessidade da digitalização, a gente viu outras áreas precisando seguir nesse mesmo caminho, como os museus, por exemplo, como as vendas. Então, as pequenas e médias empresas sofreram bastante nesse processo e algumas ainda se encontram nesse processo, né? Então, esse é um ponto que a gente viveu com o maior fervor no começo da pandemia, mas ele ainda segue nos dias de hoje, né? Com uma outra nuance. E Marcelo, como que você vê o comportamento das empresas, que elas tiveram de mudar as operações, colocar as pessoas para trabalhar em casa, reforçar os canais digitais, e ao mesmo tempo elas tiveram de se adaptar a esse novo comportamento do consumidor, novas necessidades, pessoas até que não estavam acostumadas tanto com canais digitais e começaram a usar. O que você viu desse movimento aí dos últimos meses? Olha, Renato, as movimentações em termos de negócios, da maneira que se fazem negócios, as relações entre empresas e consumidores, elas já vinham apontando algumas tendências que a gente observava há alguns anos, tá? Então, aqui na Zendesk, a gente faz um estudo todo ano chamado CX Trends, né, que são as tendências em Customer Experience, e a gente já vinha vendo há algum tempo as soluções como mensageria, tendo um papel mais representativo no atendimento ao cliente, serviços de chat e assim por diante, né? E a omnicanalidade, claro. O que a gente percebeu o ano passado, durante a pandemia, é que esses projetos foram acelerados, porque a maneira das pessoas se relacionarem, ela mudou muito. A gente não tinha mais o contato físico, a presença física, o meio físico, né? Então, fomos obrigados a partir para o digital. Isso tanto nas nossas relações interpessoais, quanto, obviamente, nas relações com as empresas, né? Então, as empresas que já vinham adotando esse tipo de posicionamento, elas estavam mais preparadas. Algumas nem sentiram, tá? No início da pandemia. E algumas empresas realmente foram pegas de surpresa e tiveram que acelerar. Tanto do ponto de vista da experiência do seu colaborador, né, do seu funcionário, de colocá-lo em casa e mesmo assim torná-lo produtivo, a questão também da saúde mental, tal, das pessoas estarem realmente trabalhando focadas em casa, apesar de todo aquele momento complicado.
E também as empresas tiveram que olhar para o lado do consumidor. Como que eu vou me comunicar com o meu consumidor e como que eu vou manter o negócio rodando, né? E como é que foi o começo desse movimento, Marcelo, quando assim as empresas praticamente foram obrigadas a serem rápidas, obrigadas a adotarem ferramentas digitais com as quais elas ainda não tinham tanta familiaridade? Como que você viu esse movimento rápido? Eu vejo que as empresas não necessariamente foram pegas de surpresa. Algumas empresas conseguiram se preparar, ainda que num espaço de tempo curto. Então, a gente viu o surgimento da pandemia, os primeiros casos na Ásia, depois indo para a Europa, depois América do Norte. Algumas empresas, as maiores, geralmente, elas conseguiram se preparar e reagir a tempo. Algumas outras já estavam prontas pelo próprio modelo de negócios delas, principalmente as empresas que são mais recentes, né, que a gente chama de digital native, né? E a gente viu o outro lado também, que eram empresas que não estavam preparadas para essa transformação. Nessas empresas, a gente conseguiu observar alguns problemas, por exemplo, de comunicação dentro da empresa com os funcionários. E agora? O que a gente vai fazer? Né? Os funcionários não sabiam o que fazer a partir do momento que tinham que ficar em quarentena. E a relação, a disrupção da relação com os consumidores. Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu com muitas pessoas aqui, a gente teve que começar a fazer compras online, né? E-commerce. Eu mesmo comprei, saí comprando um monte de coisa e tal. E o que aconteceu? A gente não tinha entrega. Por quê? Porque a logística toda ficou muito complicada. Então, era a questão de demanda alta, uma baixa oferta, logística também muito difícil. E aí tinha a segunda parte, que era o seguinte: eu não recebi o meu produto, eu não recebi o meu pedido. Agora eu preciso conversar com a empresa. Eu também não conseguia conversar. Eu não conseguia conversar por telefone, eu não conseguia conversar por serviços de mensageria, eu não conseguia conversar por chat, por nada. Então, as empresas conseguiram perceber isso e reagir logo. Algumas tiveram, inclusive, um aumento bastante representativo em faturamento, assim por diante. A gente viu vários clientes nossos que conseguiram, na verdade, passar por esse período, que ainda não acabou, né, mas nesse primeiro ano de 2020, de uma maneira mais segura. Observamos também que as empresas começaram a ter uma relação diferente com o consumidor. Então, na nossa própria relação interpessoal, a gente começou a praticar coisas como rever valores, ser mais empático, entender o lado do outro, né, ser mais colaborativo. E isso se refletiu também nas relações das empresas com os consumidores. Então, a gente viu que o atendimento, por exemplo, ele se tornou mais humano. Os atendentes começaram a entender melhor aquela pessoa que está do outro lado da linha. Assim como a gente, como cliente, também começou a entender melhor e ser mais empático com aquela pessoa que está nos atendendo. E a gente viu também que a tecnologia apoiou esse atendimento mais personalizado, com análise de dados, com inteligência artificial, né? A tecnologia ajudou a aproximar as pessoas, né, nesse momento que a gente foi obrigado a ficar longe um dos outros. Uhum. Você falou sobre a saúde mental, vou perguntar aqui para o Kimura. Eu li uma reportagem que saiu faz um tempinho aí no New York Times, acho que o título era Economia do Tédio, né, falando como as pessoas ocuparam o tempo que ficaram em casa. Teve até um entrevistado que falou assim: eu passei os primeiros meses da pandemia me desfazendo de coisas e agora eu estou comprando novamente as coisas que eu joguei fora. Como que você vê essa questão assim entre o comportamento das pessoas, essa questão de saúde mental, né, e o impacto que isso tem em consumo, no relacionamento com as empresas? A gente vive esse momento do essencialismo. A pandemia, ela trouxe isso para a gente questionar, será que eu preciso de tudo isso mesmo? A gente vê aí um sucesso do site, por exemplo, Enjoei no Brasil, e vários artistas famosos vendendo seus itens pessoais. É interessante esse movimento de você se desapegar de algo e depois você comprar novamente. Existe também um efeito que é um consumo por vingança. Isso é um comportamento já conhecido de outros momentos que nós passamos, que nós tivemos, a gente ficou privado por um tempo, né? E aí, quando você pode consumir, é meio que uma vingança, você vai lá e consome, o famoso eu mereço. Então, existem essas nuances de comportamento em meio de tudo isso, né, Renato? Mas acho que uma coisa que veio para ficar é a conscientização sobre as coisas. E isso começa a ser uma máxima sobre vários consumidores, porque você vê desde o luxo trabalhando comunicações e coleções e produtos que
tem essa conscientização, a um produto, né, um fast food que também trabalha um produto mais consciente. Então, essa é uma narrativa que ela é cross, né, ela está em todas, praticamente em todas as faixas, então isso acaba chegando para o consumidor, e seja ele mais consciente ou não, essa é uma narrativa que está por todos os lados, né? Eu acho que a gente vive esse momento do essencialismo, né? Colocando aqui um outro momento pós Primeira Guerra Mundial, que você vê Bauhaus chegando e o minimalismo, e com os desafios que a gente tem da retração econômica e a perda de renda por parte da população, você também observa as pessoas pensando melhor para comprar. Então, acho que tem um lado interessante que muitos consumidores vão pensar melhor para comprar, podem até comprar algo mais caro, que tem um custo-benefício melhor para eles no futuro. Então, acho que esse é um ponto que a gente começa a ver, inclusive durante o ápice da pandemia, né? Esse negócio que você falou do consumo de vingança, às vezes as pessoas falam, a viagem de férias que você não fez nas férias passadas, ela não vai ser reposta, porque o tempo já foi. Mas emocionalmente aquilo lá está represado, né? Quando puder, a pessoa vai pegar e vai assim, não, agora eu vou fazer uma viagem melhor, ou eu vou ficar mais tempo viajando. Tem esse sentimento, né? Existe esse sentimento, você vê pessoas que não puderam viajar e ainda essa restrição permanece, tem uma série de entraves aí nesse segmento, inclusive, e você vê a pessoa às vezes se dando, trocando a viagem por um carro mais novo ou por uma roupa mais cara, enfim, isso de fato vem acontecendo, mas de novo, né, acho que as pessoas que ainda mantiveram as suas rendas, elas observam e de uma forma consciente elas começam a observar que outras perderam, né? Você vê um aumento de pessoas que começaram a poupar porque não tinha como viajar, não tinha com o que gastar, então você também vê um aumento nesse sentido, né? E a questão da insegurança é algo que também coloca as pessoas a pensar. Então, acho que depende muito isso, Renato, de quem é o consumidor, né? Se é uma pessoa que tem uma família, que tem os filhos, ele vai olhar e ele já lida com dinheiro de outra maneira. Agora, se é um jovem que tem menos responsabilidades financeiras, ele vai olhar e o comportamento dele também é diferente nesse sentido, né? Marcelo, você falou do aumento da empatia no atendimento e como isso se combina com o uso de tecnologia? Como usar bem a tecnologia para melhorar essa percepção da pessoa? Estou sendo bem atendido, eu estou recebendo um atendimento mais personalizado, mais do jeito que eu preciso. Você falou uma coisa interessante, o atendimento mais personalizado, do jeito que eu preciso, e além disso, do jeito que eu quero, né, do jeito que eu espero receber o atendimento. Então, eu acredito o seguinte, primeira coisa, quando você está atendendo clientes, você tem que coletar dados. Cada interação que você tem com o teu cliente é uma chance, uma oportunidade de você aprender algo sobre ele. E aí a gente já entra com a tecnologia. Como eu vou captar esses dados, essas informações tão valiosas que o cliente está me passando sobre ele, sobre os hábitos dele, sobre o comportamento dele, sobre os hábitos de consumo dele, vou juntar tudo isso e vou tornar isso uma comunicação efetiva para esse cliente, uma chance de eu vender mais para ele, de eu me relacionar melhor com ele. Tá? Então, acho que essa é a primeira parte, coleta de dados. Segunda parte, que é importantíssima, é a seguinte, como e onde eu vou falar com esse cliente? E daí a gente vai para o conceito da omnicanalidade, né? De estar falando com o cliente em diferentes canais, seja telefone, chat, e-mail, WhatsApp, assim por diante, tá? Isso é um ponto muito importante e ficou mais importante ainda o ano passado pelo seguinte, não ter o canal físico, muitas vezes, né? Geralmente, e segundo, todo mundo estava conversando via WhatsApp, por exemplo. Vamos usar o WhatsApp como exemplo. Então, a partir do momento que eu, empresa, quero me relacionar com você, Renato, consumidor, eu estou concorrendo com o seu grupo da família, estou concorrendo com o pessoal do trabalho, estou concorrendo com outros competidores meus, que também estão mandando mensagem para ti, estou concorrendo com a tua família, assim por diante. Então, agora eu tenho que pegar todos aqueles dados que eu sei a teu respeito e transformar aquilo numa mensagem que você vai querer se comunicar comigo. Então, acho que esse ponto a tecnologia pode ajudar. Como eu vou ter essa massificação da personalização, vamos dizer assim. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto muito importante, que também é da comunicação, é o seguinte, eu, quando estou conversando contigo, Renato, eu quero que essa conversa seja fluida.
Então, eu começo a conversar contigo por telefone, vou te chamar, antigamente, quando a gente podia sair, vou te chamar o Renato para jantar. Eu te ligo e falo, Renato, vamos jantar amanhã? Você fala, vamos, Marcelo, combinado. Aí, no outro dia, eu te mando um WhatsApp e falo assim, estou passando aí. Você me passando aqui como? Que isso? Por quê? Ou seja, você não se lembra daquilo que eu falei pelo telefone, que é outro canal. A mesma coisa acontece na nossa comunicação como empresa. Se eu ligo para uma empresa, se eu faço uma ligação, um atendimento, alguma coisa, através do telefone, eu tenho que falar novamente com a empresa e eu tento um outro canal. Eles não sabem o que eu estava falando. Cara, isso não é nada empático, isso não é uma experiência agradável para o cliente. Isso acontece muito, a gente já viu isso acontecer, todo mundo aqui tem algum caso assim. Então, um ponto muito importante é essa questão de ter os canais que atendam o teu público e permitir que a conversa flua entre todos esses canais. Então, eu tenho que ter as informações em todos os canais, eu tenho que ter todas as pessoas que precisam, todos os personagens que têm que atuar naquele caso, naquela questão, e também, eles também têm que ter acesso a essa comunicação. Então, vamos supor, no caso de uma relação com a empresa, eu ligo para atendimento e eu peço uma segunda via da nota fiscal. Tem que envolver quem? O financeiro. Na hora que você me passar para o financeiro, eu não quero repetir a história. Eu quero que a pessoa do financeiro que já foi envolvida, ela saiba tudo. Seja por telefone, por WhatsApp, por e-mail, por chat, por telegrama, o que for. Mas eu preciso daquela informação fluindo entre todos os canais. Isso também torna o atendimento muito mais empático e a percepção de valor do serviço ou produto que você está ofertando, ela é ainda maior. Tem aquela sensação assim... Eu sou cliente de vocês há um tempo, por que vocês ficam me falando e oferecendo coisas que não fazem sentido, né? Exatamente, você já me fez essa oferta. Seu colega me ligou ontem e fez a mesma oferta. Por que você está me fazendo de novo se eu já disse que não me interessa? A propósito, eu sou seu cliente há 5 anos. Você ainda não sabe o que eu consumo? Essa é a mensagem. Ou eu acabei de comprar um produto, um serviço de vocês e eu continuo recebendo propostas, né? Tem umas coisas assim. Sim, exatamente. Daí o que acontece? A percepção de que você não foi valorizado e também a percepção de valor do produto ou serviço que você está adquirindo, ela cai. Aí a famosa dissonância cognitiva, se você já tiver feito a compra, né? Acho que até que o Kimura pode falar melhor sobre isso. Então, Kimura, como que você vê essa questão aí do ponto de vista de quem está na ponta do cliente, né, nesse relacionamento com empresas que às vezes pode ser meio estranho, meio... uma coisa que te desaponta? Na verdade, a percepção é o que vai definir a minha experiência ou, de fato, a minha pré-análise, o meu pré-julgamento do negócio ou da empresa, né? Então, isso quando eu tenho é muito comum mesmo, como o Marcelo pontuou, a gente precisa ficar repetindo a mesma história e o atendimento demorar ali 50 minutos, o negócio poderia ter sido 10 minutos, que já é bastante tempo, mas se resolveria. Ou resolver pelo aplicativo da empresa, né? Então, essa percepção que é construída muda totalmente a forma como a gente vai valorizar, independente de ser mais caro ou mais barato, mas a relação da marca e como ela se constrói no inconsciente do consumidor. Então, o comportamento ele se direciona de acordo com isso, né? Então, veja, é muito comum no universo aí, no universo de hospedagem, por exemplo, a gente observar qual a pontuação do hotel ou do quarto, e aí a gente às vezes já faz um corte, tem abaixo de 7, eu não vou. E aí foi a percepção que a pessoa teve do serviço. Então, esse é um ponto que as empresas devem observar. Acho que a pandemia ela aumentou isso, a gente está muito mais sensível. Então, qualquer pequeno problema e deslize, ele é muito maior hoje, porque ele é mais complexo, né, nesse sentido. Então, vai das empresas observarem. Eu acho que aí a média empresa, ela sofre muito nesse sentido, porque ela não olha para todos esses detalhes, né? A pequena também, mas às vezes a pequena resolve no WhatsApp, a própria dona resolve, ela até consegue ser mais ágil. Então, acho que a pior crise que tem dentro de um negócio é a crise de percepção. Essa é uma das coisas mais difíceis de se contornar, né? Inclusive, Kimura, deixa eu até comentar, baseado nisso que você falou, o nosso estudo, esse que eu comentei, esse Tech Trends, eu lembro que no estudo do ano passado, que a gente publicou um pouquinho antes do início da pandemia, uma das tendências que a gente observou é que a grande maioria dos clientes está disposto a mudar de fornecedor, ainda que pagando um valor mais alto, pela percepção do serviço que ele recebe, do atendimento. Isso eu vejo isso muito comum no Brasil em operadora de telefonia, por exemplo. Né?
Eu tinha uma, fui para a nova é muito melhor, o plano era internacional, pelo mesmo preço, e eu resolvia tudo pelo aplicativo, tudo numa única ligação, exatamente o que você pontuou, né? E praticamente acho que o brasileiro criou a gente criou esse hábito de toda vez que, principalmente quem não é assinante corporativo, né? Mas toda vez que vai mudar a sua anuidade, você vai lá e vê quem tem a melhor oferta para você e você acaba mudando. Então, isso acaba gerando uma infidelidade maior, né, Marcelo? Acho que aí está um ponto, né? Você quer ficar com o cliente só por um ano ou você quer ficar com ele a longo e médio prazo? Então, isso pode mudar. Eu sou muito satisfeito com a empresa que eu estou hoje. Então, hoje eu não tenho mais essa pretensão de alterar, a não sei que a outra faça um milagre, mas ela está muito longe da que me atende hoje. Isso que você comentou sobre a infidelidade é um ponto importante. A gente vê que a maioria dos consumidores hoje vai sim trocar de fornecedor se ele não perceber o valor por aquilo que está pagando em algum momento. Acho que por isso é tão importante a gente estar trabalhando ali desde o início na coleta de dados, nas interações com o cliente e o que eu vou aprender com isso. Porque qual é o melhor atendimento para vocês? Para mim é o que não existe. Tá? Se eu não precisar ser atendido, é a melhor coisa. E aí vem outra coisa que você falou, Kimura. Você falou que você resolve tudo pelo aplicativo. Essa é uma das tendências, é o autoatendimento. Então, eu quero ter a liberdade de resolver o problema, quero sentir que eu tenho essa autonomia, esse empoderamento, no momento que eu quiser, através do canal que eu quiser. Esse é o melhor cenário para mim, consumidor. E as empresas começaram a perceber isso, e isso se tornou ainda muito mais forte em 2020, quando a gente tinha essa questão de não poder ter o atendimento presencial. E um grande volume, principalmente quando a gente está falando de operações de e-commerce, por exemplo, um grande volume de atendimento, aquela questão que eu comentei de logística, de atrasos e tal. Então, cada vez mais as pessoas queriam queriam ter o autoatendimento. Eu vou resolver o meu problema, só me disponibilize um aplicativo, uma plataforma, algo onde eu consiga fazer isso. Uhum. Eu vejo essa tendência, inclusive, dentro do banco, né, nos quais eu tenho conta. Então, se eu preciso de alguma coisa, eu não ligo. Eu deixo uma mensagem, no outro dia ou no mesmo dia, se for de manhã, a gerente resolveu e respondeu. Então, eu não tenho mais trabalho nesse sentido, né? A gente tem que observar essas possibilidades. São simples, né? É tão simples de usar, e aí, quando o outro não tem, você fala, eu já falo, não, é um absurdo, esse banco não tem. Eu não troco o banco, porque ele resolve, então não me importa, mas a tarifa é cara, tá, mas não adianta não pagar tarifa ou não ter esse serviço. Acho que aí está um ponto que acho que talvez aqui um entrave na nossa forma de pensar, né? Sempre pensar no preço, no preço, no preço, e não é bem isso que o consumidor percebe do outro lado, né? Acho que um sentimento forte é esse que vocês falaram, assim, a empresa está respeitando o meu tempo, não está fazendo eu desperdiçar meu tempo, eu estou sendo atendido no momento que eu quero, não estou esperando demais numa ligação, ou então procurando coisas no site ou no aplicativo. Hoje todo mundo quer ter o tratamento VIP, né? A gente quer se sentir valorizado sempre, em qualquer relação, inclusive na relação com os nossos fornecedores. Isso é o comum, né? É o anseio que todos nós temos. Então, esse é o ponto principal para as empresas observarem. E outra coisa muito importante que a gente viu e está cada vez mais forte é a questão de valores. Será que essa empresa com a qual eu estou me relacionando tem os mesmos valores que eu tenho? Será que a gente compartilha disso? Isso é um ponto muito importante também e que faz muita gente sair de um fornecedor e ir para outro. É interessante você comentou, que o Renato falou também do meu tempo, né? A gente tem um novo comportamento hoje de consumo e a relação do consumo e o tempo. A gente vem lá do cinema, que podia ter um filme ter 2 horas, 3 horas, aí a gente vai para assistir o filme em casa com DVD e toda essa parte que a gente passou, ir na Blockbuster, pegar 5 vídeos para ficar 5 dias. Enfim, eu acho uma delícia ter passado por todos esses processos e até a possibilidade hoje da gente assistir em casa, e a gente percebe o formato que os aplicativos, né, o streaming nos apresenta, ele é totalmente diferente às vezes eu vou consumir hoje um seriado e eu vejo que ele tem 6 capítulos e é de 20 minutos cada um. Aquilo já me dá um ânimo, vou assistir. Então o tempo foi alterado, a nossa percepção do que eu estou perdendo tempo ou não, e até mesmo por conta desse consumo que a gente tem. Então, isso, de certa forma, né, influencia o comportamento do consumo. Então, eu não quero ficar perdendo o meu tempo, tendo que ligar, sendo que eu tenho outra coisa para fazer. Então,
dá para o consumidor um certo medo, às vezes, ligar e ter que ficar esperando. Então, e a gente traz isso de outras coisas, as influências vêm de coisas do dia a dia, né? Exatamente, exatamente. Só uma curiosidade, Moura, sobre o tempo que a gente ia no cinema e o filme ainda tem intervalo. Eu não peguei isso, olha só. Não, uma novidade isso para mim, muito legal. Ver isso, hein? Era importante, né? Porque você tá ali 2 horas de filme, para aí, preciso ir no banheiro, né? A gente quero pegar outro refrigerante, então é interessante. Eu sou o Renato Cruz, jornalista especializado em tecnologia. Conversamos sobre o movimento acelerado de digitalização que temos vivido nos últimos meses, e o impacto disso em negócios, em pessoas e na própria tecnologia. Estiveram aqui comigo o Marcelo Rocha, vice-presidente da Zendesk Brasil. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Renato. Obrigado, Kimura. E também o Fernando Kimura, especialista em linguagem, comunicação e marketing. Muito obrigado, Fernando. Eu agradeço a todos. Obrigado, Renato. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos aqui que nos assistiram. Muito obrigado a você também que acompanhou este vídeo e até a próxima.